depois que a gente acabou de sair do almoço, né? E aí fica mais tranquilo a gente realizar práticas energéticas depois, deixar uma parte mais teórica aqui pra gente agora, tudo bem? Então, do material de vocês, tá lá no finalzinho, deixa eu ver, acho que é a página 17. Na página 17, para falar sobre o elemento fogo, de maneira geral, com vocês, tudo bem? Primeira coisa, na bruxaria, vivenciada como tal aqui no Hemisfério Sul, muito geralmente a gente coloca o elemento fogo associado aos portais do norte, né? Então é diferente de alguns livros que a gente compra aí de autores estrangeiros, né? E por que que geralmente o fogo está associado ao norte pra gente daqui, né? Porque nós que estamos no Hemisfério Sul, é de onde vem com mais força a luz solar, né? Quanto mais a gente se aproxima do norte, quanto mais a gente se aproxima da linha do Equador, mais recebemos o calor do Pai Sol, né? Então, aliás, até comum, né? Você vê que os apartamentos, assim, quando a pessoa vai comprar, quer saber se tem face norte ou não, né? Que é para saber se vai receber uma incidência solar maior ou menor, justamente por isso, né? Então, a gente entende que pra gente, hemisfério sul, né, a direção norte corresponde ao elemento fogo. Claro que pode alterar, é livre, né? É livre ter essa alteração, mas geralmente tá no norte por causa disso, tudo bem? Se é a direção do elemento fogo, né, quer dizer então que o norte é de onde a gente recebe as medicinas da purificação profunda, né? E também a medicina da transubstanciação, que é você mudar a substância, não é mudar só a forma, né? Transformação. Transubstanciação é a mudança da essência. Então vocês percebem que essa direção é uma direção profundamente iniciática, importante para o nosso caminho espiritual, né? Porque fala dessa mudança, dessa transformação profunda, que é algo que a gente busca, né? Então, dentro dos 4 elementos, eu vejo que o fogo tem um certo papel especial dentro da bruxaria, né? Seja, claro, pela questão da associação com a Inquisição, né? Das fogueiras e tudo mais, mas por toda aquela mítica de dançar ao redor da fogueira, de dançar ao redor do caldeirão. Muitas vezes os nossos ritos têm o caldeirão como sendo o centro do círculo, né? Também existe um folclore, assim, uma lenda que diz a respeito da chama bruxa, né? Desse fogo interior que nós temos, né? Que incendeia o nosso sangue. E é um sinal, assim, né? Para você perceber aqueles que foram forjados pela magia da deusa, né? É como se fosse a marca da bruxa, seria essa chama. E, bom, como comentei com vocês, é um elemento que ele é profundamente iniciático, né? A manifestação do elemento fogo, ela é muito transformadora. Ela vai transformar a madeira em cinzas, transforma o alimento que está cru em uma coisa mais cozida, transforma algo que é inflexível em algo flexível. Diversas manifestações físicas do fogo trazem essa transformação, né? E justamente isso é a manifestação física do caráter espiritual de transformação alquímica desse elemento, né? E essa transformação do elemento fogo, ela vai se expressar em todas as outras dimensões. Aqui no plano físico a gente pensa no cozimento, na queima, né? Mas em todas as dimensões ele trabalha com esse caráter alquímico de transformação, tudo bem? Nesse sentido, ele é o nosso principal aliado na nossa alquimia interna, nesse processo que ele é lento, que ele é gradativo. O processo de transformação pessoal, ele é, de certa maneira, uma espiral que a gente vai e volta, cada vez adentrando em um nível maior de profundidade, né? Alguns de vocês devem conhecer o pilar da magia, às vezes chamado de pilares da bruxa, né? Que tem o querer, saber, ousar e calar, né? Que foram propostos pelo Eliphas Levi, né? Como sendo os 4 pilares de magia. E o pilar do querer, né? E que às vezes na pirâmide dos bruxos a gente chama de vontade, é o que corresponde ao elemento fogo. Então, no elemento fogo, nós temos todas as nossas vontades, todos os nossos desejos mais ardentes, mais incendiários, né? Até os desejos mais mundanos que existem estão ali também no elemento fogo, né? Então nós temos especialmente para essa questão da bruxaria, da magia, a vontade para alterar a nossa realidade, né? E deve ser uma vontade que ela é tão intensa quanto o elemento fogo, né? Esse fogo incandescente que modela os metais mais rígidos, né? Para Telemann,
que é um sistema de magia fundado por Crowley, né? A verdadeira vontade, que é a vontade da nossa alma, é algo sagrado e dentro dessa tradição, essa vontade tem um papel central, é o propósito da nossa vida, né? E o Crowley ele sintetizou muito bem essa doutrina na máxima, né? Amor é a lei, amor sob vontade, né? E essa vontade com um V maiúscula, porque essa vontade pura é a vontade do nosso espírito, é a vontade divina, que eu comentei com vocês um pouquinho antes, né? Que distingue dessa vontade com o V minúsculo, que seria uma vontade daquelas nossas outras almas, né? Continuando ainda falando do elemento fogo, né? Dentro dessas características que são mais espirituais desse elemento, é um elemento profundamente espiritual, ele vai nos auxiliar muito em transes mediúnicos, né? Então a gente pode acessar o reino dos espíritos tanto contemplando uma vela, né? Ou quando a gente permite que a nossa consciência atravesse por alguma fogueira, a consciência atravesse o caldeirão, né? Ou até mesmo olhando assim o fogo, a gente começa a perceber algumas figuras, né? Saem uns presságios dali, como sendo um oráculo mesmo, observação das figuras de fogo, né? E esse elemento, ele é iniciático não só por causa dessa transformação que ele causa na gente, né, e em todas as dimensões, mas também pelo esse caráter da luz que o fogo tem, né? Então, pelo caráter da iluminação. O fogo é um elemento que é capaz de nos guiar na noite escura da alma, né? É um elemento que afasta, afugenta os espíritos, os perigos também, né? Então, novamente mostrando um outro caráter do divino, né? Um outro caráter do espiritual. Essa proteção, essa transformação, essa luz, essa guiança, né? O fogo também é o elemento do calor, é o elemento da sedução, né? Das noites que dá um calorzinho na gente, né? Um calor entre os lençóis, aquele calor dos namorados, né? Então a gente também vai buscar pela medicina desse elemento para apimentar a nossa vida, né? Então para trazer alegria, para trazer paixão, para trazer vontade, desejo, também para trabalhar com a nossa inspiração, com o nosso senso de celebração. É muito curioso, vocês podem perceber que pode estar pegando qualquer fogo em qualquer coisa, sabe? Pode ser numa madeirinha que tá na rua que alguém acendeu para desovar umas coisas. Todo mundo quer parar e ficar olhando pro fogo, né? O fogo ele tem mesmo algo que é magnético, uma coisa que nos hipnotiza de alguma maneira, né? Então, justamente aí a gente fala desse caráter também de sedução, essa medicina magnética que esse elemento traz, né? Comentei na aula anterior do mês passado, né? Que dentro das práticas de cura com cada portal, a gente fala de sentar nas direções. Não quer dizer que necessariamente você vai ter que estar sentado, virado para o norte, né? Mas é um momento de inspiração e de conexão com os portais do fogo, preferencialmente virado para o norte. Mas a expressão sentar nas direções, ela se refere à busca da medicina espiritual que tem naquele portal, tudo bem? Não é só sentar na direção que está tudo certo, é um processo ativo, de busca de visão, também de recepção de energias, de abertura de portais, tudo bem? Então, quando a gente senta na sagrada direção do norte, é quando a gente vai orar, elevar o nosso rezo, né? Buscando pelos poderes de transformação do fogo, buscando pelos poderes de purificação, né? Como eu acabei de falar dessa questão da vontade, do elemento fogo está muito relacionado ao espírito, é nele que a gente vai também se reconectar ao nosso propósito, né? Quando a gente senta no norte, faz celebrações para o fogo, se conecta com esse elemento, é para a gente obter uma clareza muito maior a respeito dos propósitos que a nossa alma tem para a gente, né? Para a gente poder ser guiado pela pura luz do nosso coração, ser guiado pela pura luz da nossa alma, né? Então essa que é uma das medicinas espirituais que acontecem dentro desse caminho de bruxaria xamânica, quando a gente busca por esse portal, né? Uma outra coisa, né? Também essa direção norte, vocês vão ver em alguns livros, né? Que é a direção dos deuses. E pra gente no hemisfério sul faz muito sentido, né? Porque é uma direção profundamente espiritual na arte, né? Então,
a gente entende que dentro de cada um desses portais, de cada uma dessas direções, adentram seres, espíritos, aliados e medicinas específicas. E sendo o norte esse elemento espiritual, a gente pode entender que é de onde os deuses adentram o espaço sagrado. Por isso que é comum também você colocar o altar na direção norte. Tanto a direção norte da sua casa, né? É bacana, se possível, mas às vezes na direção norte do círculo mágico, ou da encruzilhada que a gente estiver montando, do espaço sagrado, né? Geralmente é ali que a gente coloca o altar. Claro que também, de muitas maneiras, o elemento fogo ele fica presente no centro, né? Também por esse caráter que ele tem tão espiritual, de transmutação, de comunicação entre os planos espirituais, né? Às vezes ele fica no centro, na figura de uma vela, de uma tocha, muitas vezes de um caldeirão, né, aceso, ou de uma fogueira, certo? Essas são mais uma introdução assim sobre essa medicina espiritual do elemento fogo. Vou prosseguir para vocês depois falando sobre o trabalho mágico da cura com o elemento fogo, né? Dentro dessas medicinas, o que a gente pode fazer para se sintonizar com esse elemento e buscar a cura do elemento fogo interior, né? Antes disso, eu queria ver se vocês têm algumas perguntas, algum questionamento, se está tudo certo. Como que está por aí, gente? Deixa eu abaixar também o slide para vocês, né? Bem tranquilo, Vitor. Bom, eu achei bem tranquilo. Eu tinha lido, né, essa parte na apostila essa semana. E como eu falei, assim, é uma ligação, assim, eu me senti sempre muito atraída por pedras, né? E ervas. Porém, em alguns momentos, né, como eu dei o exemplo, entrou o fogo. Nessa última experiência, acabou entrando um calor. Eu não cheguei perto do fogo, eu não quis sair de onde eu estava, então ele começou a mentalizar, né? E é muito interessante, porque o fogo realmente, né, o fogo ele transmuta, né, aquilo que está duro, né, o ferro, em algo até líquido, maleável, depende da caloria. E nesse caso da pedra que estava na minha mão, ela continuou uma pedra, obviamente, mas a sensação que eu tinha é que ela virou uma massinha. Massinha não, algo macio na minha mão, né? Sim, sim. Porque ele orientava mesmo para fazer essa mentalização da luz de dentro para fora e do fogo, né? Dessa luz também esquentando. E aí, logo isso foi sábado, e na quarta eu fui ler a apostila e fez todo sentido. Achei bem interessante, é bem legal mesmo ir aprendendo essas coisas. Que bacana essa sincronia, Sheila. E engraçado, né? Geralmente quando a gente pensa nessa questão do amaciado, apaziguar umas durezas interiores que a gente tem, né? A gente pensa muito no elemento água, né? Mas tem coisas que são elemento fogo, né? Justamente por ele ter esse caráter da consciência espiritual, né? Algumas durezas que a gente tem, a gente só consegue lidar, dissolver e trabalhar por causa desse caráter alquímico que tem no fogo, né? Então faz muito sentido isso que você trouxe. Maiti, Noemi, alguma dúvida, algum ponto? Como é que vocês estão? Tá tudo bem, eu não tenho dúvidas não, tá tudo tranquilo. Certinho, perfeito. Maiti também tranquilo? Que a gente prossegue. Perfeito. Que a gente prossegue então para o trabalho, né? A parte mais prática mesmo com esses elementos, né? A primeira prática que eu sugeri de trabalho mágico, de cura do nosso elemento fogo, é a prática com fogo azul. E eu vou deixar pra gente fazer juntos, né? Tem no textinho da apostila de vocês, né? Eu trabalho com Kala, com fogo azul, que é originado da tradição Feri de bruxaria. E tá lá o textinho bem explicadinho para vocês poderem fazer depois. Mas eu gostaria de fazer junto com vocês, né? Essa prática. Só que vou deixar um pouquinho para mais tarde, porque, né, almoço, fica meio ruim de trabalhar com energia depois de comer, vou dar um tempinho pra gente fazer. Mas a gente vai trabalhar com fogo azul. Outras maneiras de curar o nosso elemento fogo interior, né? Expressar a nossa sexualidade de maneira saudável, né? Expressar a nossa sexualidade sem muitas repressões, sem enxergá-la de maneira suja, ou até mesmo, ou também não se queimar. Aí tá uma questão da expressão saudável dela, né? Não pegar esse fogo e deixar nem de menos, nem tentar abafar, reprimir, e também não deixar a ponto dele queimar a gente, né?
a tradição da bruxaria vê a sexualidade enquanto algo muito bonito, na verdade, né? Então, não existia um único mito da criação dentro da bruxaria, existem vários, né? Mas muitos deles colocam como papel central da criação essa questão da sexualidade, né? Seja através da deusa criando a vida através de um orgasmo que ela teve com ela mesma, ou através do sexo mesmo, né? Entre o deus e a deusa e a geração, através dessa interação entre as polaridades. Enfim, o sexo ocupa um espaço, um papel muito sagrado, né? Dentro da arte. Então, justamente por isso, ele deve também ser tratado de maneira sagrada dentro da nossa vida como um todo, né? E essa é uma das maneiras da gente manter o nosso fogo interior aceso, com alguma qualidade, né? Outra é permitir-se vivenciar seus desejos com coragem. E é muito bacana, né? Porque a gente está falando um pouco de feitiçaria hoje, da prática mágica, né? E da importância em vários aspectos que esse caminho traz pra gente de bancar as nossas vontades, de bancar os nossos desejos. A gente comentou no primeiro trecho da aula, né? Sobre como que coisas que a gente cura na gente reverbera no todo, porque tá tudo conectado, não é? E isso pode se refletir em uma prosperidade, em um amor, em uma cura, enfim, em qualquer outro processo que seja benéfico para mim e que isso vai também de alguma maneira harmonizar o todo, né? E isso passa, assim, de muitas maneiras pelas nossas vontades, né? Não é que a gente vai fazer todas as vontades que a gente tem vontade até boba, né? A gente estava comentando sobre como que nós somos meio fragmentados em algum sentido, né? A gente tem uma parte nossa que é mais sábia, tem uma parte nossa que é mais rancorosa, tem uma parte mais consciente, outra inconsciente, e depende muito do que a gente vai querer alimentar, né? O que a gente vai dar poder em cima daquilo, né? Então, os desejos são a mesma coisa, né? Claro que a gente vai realizar desejo da nossa sombra, assim, porque faz parte de manter saudável, né? Mas não é a maneira central, não é quem vai comandar a minha vida, né? Então a gente entender, compreender nossos desejos e ter coragem mesmo para vivenciar vários deles e bancar algum desses desejos que a gente sente, né? Essa é uma maneira de trazer respeito e a cura do nosso elemento fogo interior, tudo bem? Também respeitar o desejo dos outros também faz parte. Outra maneira é buscar o êxtase por meio da dança. A dança, a movimentação do nosso corpo, né? O êxtase. Então, várias práticas espirituais, que é como se a gente trouxesse o fogo do divino para dentro do nosso corpo. A dança é uma aliada incrível para trabalhar, para movimentar a nossa energia interior e também para despertar a energia do espírito na matéria, né? Então, você pode buscar esse êxtase, essa transcendência, né? O contato com os seres, com os espíritos, com os deuses, inclusive consigo mesmo, né? Através da dança. Uma pena que a Thaís, né? Tinha um compromisso agora à tarde, porque a Thaís, ela trabalha com essa dança sagrada, com o movimento corporal, e ela poderia trazer muito, de maneira enriquecedora, essa questão do elemento fogo na dança, né? Mas, enfim, na próxima aula a gente pega ela para conversar sobre esse assunto também. Mas a gente pode também queimar agradecimentos ao Grande Espírito, é uma prática interessante trabalhar o elemento fogo. Então, pegar no caldeirão e fazer isso. Eu vou conversar com vocês sobre isso na aula dos ancestrais. Mas algo que eu faço, geralmente na lua cheia, vou escrevendo durante o mês, né? Cartinhas, agradecimentos, pedidos para os ancestrais e deixo num lugarzinho no meu altar. E uma vez por mês eu queimo esses agradecimentos, pedidos, com algumas ervas e tabaco dentro do meu caldeirão. Então coloco lá também os agradecimentos para subir para os ancestrais, já que o fogo é um elemento tão profundamente espiritual, né? Mas vocês podem fazer isso na vida, né? Sem ser necessariamente para os ancestrais, né? Fazer agradecimentos para o Grande Espírito, para o Deus, para a deusa. Se tem alguma coisa que te acontece, você é muito grato, né? Você pode desenhar, escrever ou pintar e entregar para o fogo como sendo uma maneira de entregar para o divino. E isso também alimenta o nosso divino interior, né? Mantém a chama do nosso coração acesa. Então é uma prática interessante. A gente realiza o exercício da árvore cósmica, né? Que eu ensinei para vocês. Eu foquei mais nessa atenção ao coração da terra, né? Adentrar as raízes. Mas a gente também, e a sintonização com as estrelas. Mas você pode realizar na sua prática diária uma sintonização do seu coração com o coração da terra e o coração do céu, o sol, né? E dessa maneira trabalhar a sua conexão com esse elemento fogo
E eu acho muito interessante, gente, trabalhar essa conexão com o fogo dos 3 reinos, né? Inferior, médio e superior, para feitiços mesmo, para qualquer vela que você for acender não só a vela, o fogo ali enquanto representante desse momento, com a sua intenção e tudo mais. Eu acho interessante você fazer esse exercício da árvore cósmica e se sintonizar, né, com o fogo que está dentro da Terra, com o fogo das estrelas e com o fogo que está dentro do seu coração, né? Isso pode ser para feitiço? Pode, mas também pode ser feito para sua vela comum de altar, né? Fazer essa consagração de sintonização mesmo, né? De equilíbrio com os 3 corações. Meditações com o sol. Então a gente pode fazer tanto de ficar embaixo do sol, que tem esse caráter de renovação, de purificação da nossa aura, né? Tem gente que até coloca a água num potinho colorido e deixa para tomar um sol, para ter uma água fluidificada com essa energia já de cromoterapia, né? Mas essa energia do sol, que é uma energia também curadora, também é uma energia, assim como a gente tem necessidade da energia lunar, e aliás na bruxaria a gente trabalha muito mais com ela, né? Energias lunares, da deusa e tudo mais, mas para manter um equilíbrio é muito importante ter também essas funções solares, ativas, né? Preponderantemente do masculinos, para ter uma sintonização. E aí, gente, essas meditações com o sol são várias, né? Você pode tanto fazer algo de reverência ao sol do meio-dia, que é algo que eu gosto mais, né? Quanto do nascer do sol ou pôr do sol, né? Mas esse ato de estabelecer cada vez mais o contato espiritual com o sol é muito interessante. Claro, né, para gratidão e várias outras coisas. Mas tudo que a gente vê aqui na Terra, né, com esses olhos, é algo simbólico. Comentei com vocês, né, que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. A deusa fez a natureza toda, a imagem e semelhança, né? Porque cada elemento que está na natureza, ele tem uma lição, ele tem um ensinamento, tem uma sabedoria por detrás. E uma das sabedorias do Sol está relacionado ao divino mesmo, né? Porque você vai reparar no Sol enquanto aquela fonte inesgotável de vida, a fonte inesgotável de luz, né? Uma fonte a qual os outros astros ali também orbitam ao redor, né? E veja, existe esse Sol físico, mas existe um Sol das ideias, por assim dizer, um Sol espiritual, né? Ao redor de qual todas as outras almas orbitam, do qual todas elas recebem luz, recebem alimento. Ele é também um símbolo para falar do Deus, da deusa, do grande mistério, né? Então, quando a gente faz essas saudações ao Sol enquanto esse representante físico, a gente vai também interiorizando, né, dentro dessa filosofia iniciática, os poderes que são do Sol simbólico, né, do Sol espiritual. Então, é interessante fazer essa prática porque ela faz parte também dos nossos mistérios, né? Outra prática, contato com os espíritos ígneos, os espíritos do fogo, né? Então, acender o caldeirão, acender a vela, essas coisas todas, para ter contato com o espírito do fogo, né? Isso mexe tanto com o elemental, né? Que a salamandra exterior, mas também com a salamandra interior, né? É importante para a gente trabalhar, ter a representação física do elemento mesmo de maneira mais segura, né? E a outra que eu gosto muito, gente, são as queimadas, né? Então a gente pode trabalhar o elemento fogo, trazendo algumas energias do que a gente quer para nossa vida, queimando as ervas. E aqui não é defumação é mais a fumaça, né? Aqui eu tô falando de pôr fogo mesmo. Então, por exemplo, uma queimada para prosperidade, que foi o que eu fiz nessa lua cheia, né? E aí, então, por exemplo, tava lá eu, sexta-feira, queimando algumas ervinhas. Vou dar sugestões, não é necessariamente que eu fiz. Mas você poderia colocar, por exemplo, um pouco do pó de café, com louro, com rosa amarela, camomila, ervas assim, para aquela energia do fogo, aquela energia da transformação, atuar ali tanto em você quanto no ambiente, né? Você está criando uma chama sagrada, né? Que a gente vai conversar isso mais pra frente, é um tópico mais avançado, né? Mas o fogo por si só já é um portal, né? Mas quando a gente coloca algumas ervas, assim, a gente pode fazer a ativação de portais específicos, de algumas dimensões espirituais, né? Então, por isso a importância da queimada de ervas. Noemi, levantou a mão, pode falar, por favor. Não vai ter agora Beltane, dia 1º de maio? É dia mesmo de fogueira, né? Pode fazer, de repente a gente pode canalizar, assim, em conjunto aqui, um
trabalho, um ritual que a gente possa fazer com fogo nesse dia de Beltane, agora dia 1º. Legal, Noemi. Vou falar a verdade pra você, Noemi. Tem a roda do hemisfério norte e a roda do hemisfério sul, né? E eu comemoro pelo sul. Eu super topo fazer alguma coisa com o elemento fogo. Acho que a gente pode fazer, sempre é bom reverenciar o fogo. Mas você acredita que eu não vou estar reverenciando Beltane? Eu vou estar na ponta contrária. Eu vou estar vivenciando o Samhain, né? Então eu vou estar no Festival dos Mortos, então eu vou estar em outra pegada. Dos ancestrais e tudo mais, mas existe essa possibilidade, né? A gente pode tanto fazer essa roda pelo hemisfério norte quanto pelo hemisfério sul, né? E realmente, seguindo pela roda do norte, vai ter o Beltane, que é esse festival da fertilidade, né? Da sexualidade entre o deus e a deusa. É um festival super quente, assim, né? Super do elemento fogo. Então faz sentido, assim, trabalhar fogueira, trabalhar essas questões aí. Eu tô confundindo, então, o Beltane não é do hemisfério sul? Acho que eu confundi, então. Mas é que é na mesma data mesmo, tá certinho. Não, eu sei, mas é porque... Então, eu tô confundindo, é porque eu faço pelo hemisfério sul, porque é onde a gente tá. Eu acho que tem mais a ver do que fazer com a roda do outro lado do hemisfério. Eu acho que depois a gente já vai emendar no inverno aí, eu acho, Pois é. Mas a gente pode fazer... Não retiro o que eu disse. Mas a gente pode fazer alguma coisinha com fogo. Outro ritual. Mas acho que nesse momento a gente pode fazer alguma coisinha com fogo para os ancestrais. Eu acho válido a gente pensar em alguma práticazinha nesse sentido, né? Já que tem tanto a ver com a espiritualidade. Depois eu partilho com vocês o que eu estou planejando, que eu vou celebrar amanhã, né? Meu Samhain. Mas a gente pode partilhar algumas ideias, assim, de celebrações rápidas ou de cerimônias. Vamos fazer sim. Falei dessas práticas de cura do elemento fogo. Porque o que acontece, né? O elemento fogo a gente pode estar com ele no positivo, no negativo, pode estar em excesso, pode estar em falta. Uma pessoa que falta fogo, a gente meio que já sabe, né? Pessoa que está sem o desejo, sem o ânimo, sem a vitalidade, sem energia, está sem combustível, né? Acabou a gasolina. Isso é uma ausência do elemento fogo na nossa vida, né? E quando a gente está com fogo em excesso, né? Aí a gente tem aquela pessoa que é esquentadinha, que é pavio curto, né? Que é meio explosiva, meio irada, né? Deixa eu ver, esquentadinha, pavio curto, acho que é mais isso que a gente fala, né? Pra gente perceber como a gente pode cair dentro desse elemento, a gente se prejudica tanto pela ausência quanto pelo excesso do elemento, né? E essas práticas que eu coloquei aqui para vocês são pra gente poder equilibrar melhor os nossos elementos, sabe? Então eu gostaria que vocês pegassem algumas delas, não precisa ser todas, imagina, acho que foram umas 8, 10 aqui, né? Mas tentar pegar algumas, já que nesse mês a gente vai estar trabalhando o elemento fogo, né? Aí, olha lá, Noemi, mais um motivo pra gente trabalhar elemento fogo no Samhain, né? Porque a gente já vai trabalhar esse mês todo com elemento fogo. Então, pode ser interessante vocês pegarem algumas dessas, né? E para trabalhar o elemento durante esse mês, tudo bem? Que faz parte da nossa jornada. E para trazer algum equilíbrio, a gente fazer essas práticas de harmonização com o nosso elemento fogo interior, tudo bem? Pode ser interessante. Bom, vamos prosseguir então.